E agora, olha as frases de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você estiver encurralado na vida, sem dinheiro, cheio de problema, sem trabalho, ou deportado, ou sei lá o que, não interessa qual é o teu problema, ou com problema no matrimônio, ou tudo está dando errado, é bom você botar o joelho no chão e começar a falar com Deus. Porque olha só as ordens de Deus quando o beco era sem saída. Quando já não tinha mais esperança. Olha só, Deus disse assim, não tem mais. Não tem mais. Por que Deus disse não tem mais? Porque eu sou o vosso Deus. E se eu sou o vosso Deus, não há razão para temor. A mensagem de Deus para Moisés é, Moisés, não tem mais. Havia razão para temor? Sim ou não? Claro que havia. Você pode estar numa situação de temor, mas se você olhar para o alto e olhar para o Deus, você não vai temer, amém? Só Deus no teu coração, só Cristo na tua vida vai fazer você estar numa situação que você deve temer e você não vai temer. Porque Deus está dizendo para ti, não temas. Olha a próxima frase. Estai quietos. Estai quietos. O que era que Deus estava dizendo quando não estai quietos? Deus estava dizendo que não era para reagir. Se os egípcios vinham, Deus disse, não peguem nas armas para ir à luta contra eles. Se eles vão atacar vocês, deixem eles atacar. Mas vocês não reajam. Não façam justiça com as próprias mãos. Se alguém te jogar uma pedra, não jogue duas de volta. Eu me lembro quando eu comecei meu ministério, eu era jovenzinho, tinha 21 anos. Me botaram numa igreja em Vitória de Santo Antão, que de 150 membros, 130 estava acima de 50 anos. Tinha 20 jovens lá na igreja, assim, jovens abaixo de 50. E naquele ano, eu fiz 16 enterros. Porque as pessoas tudo era de idade e morria muita gente. Quando eu cheguei para enterrar o sétimo, o coveiro disse, pastor, nunca vou ser da sua igreja. O coveiro tirando onda da minha cara. Eu falei, mas esse coveiro é de vida. Ele falou, olha, vem cá, abre esse caixão aí, vamos ver a idade do povo que está morrendo aqui. Quando você vê a idade do povo que está morrendo, você vai querer ser membro da minha igreja. Porque eu já vim aqui pela 7ª vez esse ano, mas eu só venho enterrar gente acima de 70. Ele falou, isso é verdade. Meus queridos, nessa época que eu trabalhava em Vitória, se alguém me jogasse um tijolo, eu mandava uma parede de volta. Há alguns aqui em Dallas que foram minha ovelha nesse tempo e sentiram a minha parede. Mas a ordem de Deus é estar quietos. Não reajam, meus jovens. Não reajam. Se alguém está falando mal de você, está quietos. Se alguém está criticando o seu trabalho, está quietos. É a ordem de Deus. A ordem de Deus é para que o cristão não reaja. E agora vem a próxima frase. Deus diz assim, vede o livramento do Senhor. Amém? Você só vai ver o livramento do Senhor se você confiar nele. Há cristãos e adventistas dentro da igreja que querem ver o livramento do Senhor, mas não confiam nele. São cristãos que dizem que entregaram a Deus, mas ficam angustiados, desesperados, chorando, sem saber o que fazer. Na verdade, não entregaram. Deus está dizendo, vede o livramento do Senhor, espere no Senhor. A vitória, irmãos, a vitória, jovens, ela vem do Senhor. É do Senhor que vem a vitória. Outra frase, eu gosto muito dessa. O Senhor pelejará por vós. Na batalha do grande conflito, jovens, você precisa deixar o Senhor pelejar por você. Mas o Senhor não vai pelejar por você se você estiver fazendo sexo escondido com a sua namorada. O Senhor não vai pelejar por você se você estiver com sua mente e o seu coração cheio de impurezas.
O Senhor não vai pelejar por você se você estiver metido nas coisas do pecado, porque não há associação entre a luz e as trevas, meu jovem. Se você quer sentir o poder de Deus e quer sentir o Senhor pelejando por você, faça voto de pureza. Faça voto de pureza. Santifique o seu corpo e o templo do Espírito Santo e deixe que o Espírito de Deus habite nele. E você vai sentir um poder na sua vida como você nunca sentiu. Deus pode conseguir vitórias incríveis para você. Você só precisa deixar Deus pelejar por você. Quantas batalhas nós temos perdido na vida porque não temos permitido que Deus peleje por nós. Porque tomamos as coisas nas nossas próprias mãos, porque reagimos, porque não fazemos como Deus está nos orientando. E Deus então diz: e vós vos calareis. Deus está dizendo assim: vocês vão cuspir para cima e o cuspe vai cair na cara de vocês. Porque eu sou o Senhor Deus. Porque eu sou o vosso Deus. E a vitória vem do Senhor. E agora eu gosto da última frase. Deus olha para Moisés assim e diz: o quê? Tem o mar na frente? As montanhas do lado? O exército de Faraó atrás? Qual foi a ordem de Deus? Oh, meus queridos jovens, é poderosa essa. Você está no meio da tormenta, você está no meio da tribulação, você está no meio do sofrimento, você está no meio da dor profunda, e você está ajoelhando e clamando e pedindo para Deus livrar você, e Deus está lá em cima dizendo: marcha, marcha. A ordem de Deus é marchar para cima do sofrimento. A ordem de Deus é marchar para cima da tribulação. A ordem de Deus é marchar para dentro do problema. E quando você marchar, você vai ver o poder de Deus abrindo o mar. Mas primeiro você precisa obedecer a Deus. Queridos, da mesma maneira que Deus foi a força de Israel no passado, Ele também vai ser a força do povo de Deus nas últimas horas da história desse mundo. Aqueles que santificarem as suas vidas e desfraudarem a bandeira do príncipe Emanuel durante o período da crise final, esses testemunharão e verão os milagres de Deus. Nós precisamos participar. Nossa esperança não pode ser depositada em coisas materiais. O problema da igreja hoje é que ela está depositando as suas esperanças em coisas materiais. Nós temos valorizado muito mais o dinheiro, muito mais o conforto da vida do que outras coisas mais. Eu acho que se a gente tivesse priorizando o reino de Deus, talvez o caixa da igreja, pastor Marcos, não estaria com esse déficit de $3.000 todos os meses. Esse déficit talvez esteja aí porque nós não temos priorizado mesmo o reino de Deus. Não temos colocado o coração na missão dessa igreja. Eu tenho visitado as salas dessa igreja, cada dia eu conheço uma sala nova, e cada dia eu fico de boca aberta. Eu abri uma sala ali, tinha uma máquina de eletro, e abri outra sala, tinha uma máquina não sei de que, de dentista, e abri outra sala e tinha máquina lá que eu nem sabia o que era. Eu falei: essa igreja aqui está mais para um hospital do que uma igreja. Vamos logo chamar os médicos aqui e fazer disso aqui uma clínica, já que tem doutor por aqui. Meus queridos, essa igreja está aqui para ser uma luz, para ser uma referência. Como é que a gente tem um templo desse só abre dia de sábado, domingo à noite e quarta-feira? Eu fiquei feliz o dia que eu estava dentro do carro com o William e alguém ligou dizendo aqui: olha, o consulado itinerante está uma bagunça aqui. O William falou assim: traz esse para atender na nossa igreja. Eu falei: essa é uma boa coisa. É uma boa coisa avisar o consulado brasileiro em Rússia, quando eles vierem aqui, a gente tem as salas à disposição deles, e copiadoras e tudo, para atender a comunidade. Nós precisamos trazer o povo aqui para dentro, não é só para ouvir o Evangelho. Jesus satisfazia a necessidade das pessoas e depois vinha o Evangelho. E nós precisamos abrir o nosso templo para a comunidade, como um ponto de referência. Se nós realmente queremos cantar esse cântico extraordinário, nós precisamos lutar para alcançar a vitória. Nós precisamos alcançar a vitória contra o nosso próprio eu. Precisamos buscar essa santificação que Deus nos oferece. Meus queridos, é interessante que quando a gente olha o capítulo 15 de Apocalipse, vamos voltar a Apocalipse. Capítulo 15 de Apocalipse,
Se vocês observarem,